Esse é o Afiano Machados, o seu programa sobre produtividade e organização. E depois de um bom tempo, eu ouvi muitas coisas serem ditas sobre o Afiano Machados. Que ele era uma série de regras, ou que ele trazia mais um convite ao toque, ou como Edson Oliveira disse, é um guia do toque. Mas a verdade é que o Afiano Machados, ele vem como um espaço para compartilhar como a gente pode tornar a nossa vida melhor por tornar a nossa vida mais organizada. E a organização nos traz uma paz de espírito. Mas essa segunda temporada do Afiano Machados vai trabalhar de forma diferente. Essa segunda temporada vai ser sobre o caos. E o caos, ao mesmo tempo que ele pode ser seu completo inimigo, pode acabar com você e te trazer uma crise de ansiedade absurda, ele pode ser o seu melhor amigo. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu com Afiano Machados nesse tempo em que a gente não se falou neste canal, né? Então, o fato é que o Afiano Machados ainda tem até o canal no Telegram, t.me/Afiano Machados. E eu compartilhei algum conteúdo lá, se você não segue pode seguir. E você pode comentar aqui, logo mais a Combo vai anunciar uma maneira de te estimular a comentar aqui no programa. E aí a gente vai se falando, mas a questão é que de lá para cá a gente teve mais um período de Casa da Praia em janeiro, mas teve um lançamento de um mascote, teve DN500, teve projetos novos, teve pós-créditos ganhando maior periodicidade. E às vezes a ordem não ajudava. E o que ajudava era o caos. Quando você fala de, por exemplo, eu vou começar uma startup ou coisa do tipo, você fala, mas tenha regras, trabalhe das 9 às 6 ou coisa do tipo. Mas tem horas que simplesmente não rola. Tem horas que simplesmente você precisa abrir exceções. E quando você abre exceções e é uma pessoa extremamente apegada à ordem, você não aceita o caos. E o caos, na verdade, ele é aquela entidade que promove a justiça. Agora mesmo está acontecendo a Copa do Mundo. Se você está ouvindo depois, azar. A Copa do Mundo 2018 e nós tivemos vários resultados surpreendentes. E quando a gente fala de uma Alemanha ser eliminada ou de uma Argentina ser eliminada, a gente sempre coloca, poxa, mas a Alemanha é tetracampeã do mundo? Sim, mas sabe quando dizem que camisa não ganha futebol? É porque, na verdade, quando você fala de ordem, você está falando de seguir regras. E quando você fala de futebol, seguir regra pode ser entendido como a seleção mais campeã deve sempre subjugar a outra e a outra deve ser ligeiramente submissa. Coisa que não aconteceu. Quando nós temos a Coreia do Sul ganhando da Alemanha, é a Coreia do Sul abraçando o caos e permitindo que o seu esforço prevaleça sobre 4 estrelas no uniforme. Por mais que a Coreia do Sul não tivesse mais chance, por mais que ela soubesse que seria eliminada depois daquele jogo e voltaria para casa, mesmo assim, ela se colocou a serviço do caos. E aí ganhou da Alemanha simplesmente porque jogou melhor, como a gente sempre espera que seja no jogo de futebol. Quando a gente vê essa situação de Davi contra Golias, o Davi sempre usa o caos. Enquanto Golias, gigante, forte, temido por populações inteiras,
quer a ordem, porque ele quer ordenar, ele quer dar a ordem, ele quer que sigam o que ele coloca como regra. E às vezes a coisa não funciona bem assim. Porque se a coisa funcionasse bem assim, o filme da Liga da Justiça teria feito boa bilheteria, coisa que não fez. Porque se você considerar, ele tem os heróis mais reconhecíveis dos quadrinhos, tirando o Homem-Aranha, e não foi bem. Vamos lembrar que o símbolo do Superman é um dos 3 símbolos mais reconhecíveis do mundo. E mesmo assim não deu certo. Por quê? Porque quiseram pôr uma ordem executiva ao invés do ligeiro caos que sempre acontece em projetos de arte. E aí, deu nisso. A segunda temporada do Afiando Machados será sobre caos. E se você não perde por esperar, assine o canal no Telegram t.me/Afiando Machados. Mas nós voltamos toda semana, eu e você, nesse programa que agora não é mais sobre ordem, é sobre o caos. E nós começamos semana que vem a falar do Binho, o mascote que de repente deu certo simplesmente por não seguir ordem nenhuma. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.